projeto, então ele já tem uma história bastante longa. Ele começou ligado a uma demanda da comunidade. Naquela época, acho que foi 2004, um grupo de jovens estudantes aqui do município de Tijucas estava fazendo uma especialização em violência doméstica à distância. Então tinha uma profissional de serviço social, uma fonoaudióloga, uma psicóloga, e uma das tarefas para a conclusão do curso era organizar um seminário na cidade sobre a violência sexual. E uma dessas ideias realmente era criar um projeto na cidade, trabalhando nisso. E uma das pessoas que participavam desse grupo de especialização era a minha esposa, que ela é formada em serviço social. E como também o seminário foi feito aqui no espaço da Univale, acabou que eu acabei assumindo a continuidade do projeto. E por que ciranda? Porque a gente colocou o resgate da alegria da criança. Lembra? Uma ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? Ele vem daí, vem dessa música, né? Uma brincadeira infantil de roda. Então, o objetivo basicamente são dois: fazer a prevenção com a criança de 1º ao 5º ano, e o outro polo é trabalhar com a questão do professor, para que ele treine o olhar dele e saiba identificar as situações de abuso sexual. E se ele combina algumas dessas diversidades, né? Por exemplo, atualmente tem uma menina que é da pedagogia, a outra é do direito, no ano passado tinha uma da psicologia, né? Porque esse fenômeno da violência sexual, ele aborda um campo assim, muito multidisciplinar ou multiprofissional, né? Então tem aspectos jurídicos, pedagógico, psicológico. Você fala em criança, é complicado, e a gente vai para, vamos dizer assim, que eu digo assim para ela, se a gente vai para abrir os olhos dela, para realmente assim, pode ser normal que você alguns, né, como muitas pessoas acham, pode ser que não aconteça, é normal, coisa e tal, mas não é, e a criança ela precisa saber que isso não é normal e que traz consequências para ela. Então a gente vai para abrir os olhos dela e falar, acontece assim, você tem o seu corpo e ele é seu e ninguém pode tocar. O corpo é seu e as consequências de você deixar um estranho, né, tocar vai ser para você. Então, e as crianças, graças a Deus, elas aprendem, elas sabem depois que a gente explica que não pode, né, deixar um adulto tocar. Claro que a gente também explica a questão do pai e a mãe quando dão banho, quando a gente sabe que o pai e a mãe se preocupam, que zelam pelo corpo do filho e ajudam, não tem aquele, né, o toque da malícia, a gente explica tudo isso. E a criança, ela realmente consegue identificar o que é que meu pai vem, que nunca me tocou e ele vem me tocar, o que é que meu vizinho nunca chegava perto de mim e ele começa a se chegar. Então a gente consegue deixar bem claro e a criança começa a entender que realmente aquilo que o toque, aquilo que o adulto diz que é normal, não é normal, que aquilo lá é um crime que não pode acontecer. O nosso projeto, claro, ele não realiza atendimento à criança que foi vitimizada, né? Quem faz isso normalmente é o CRES. Nós temos em Tijucas o CRES, que é o Centro Especializado em Referência e Assistência Social. Então toda criança, idoso, adolescente que sofreu algum tipo de violência, ele é atendido pelo CRES, né? Porque lá você tem uma equipe especializada, psicólogo, assistente social, pedagogo. O que a gente faz é simplesmente um encaminhamento dessas pessoas quando aparece um caso de denúncia para eles, né? Então, nosso objetivo é basicamente fazer trabalho de prevenção, né? Com quem que a gente faz? Basicamente com crianças e adolescentes, né? Fora isso, a gente tem outros momentos voltados à comunidade no geral, assim, no sentido de informar, no sentido de lembrar de que isso é um fenômeno que acontece independente da classe social. O Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual, dia 18 de maio. Então, simultaneamente, existe, em função de uma lei municipal, uma semana também dedicada ao combate ao abuso sexual. Isso é por lei. Então, a gente faz palestras, faz fórum, faz gincana, caminhada, envolve as escolas do município, né? Por isso a gente trabalha muito em parceria com CRAS, CRES, Conselho Tutelar, o Fórum da Criança e Adolescente, a Secretaria de Educação. O nosso grande desafio hoje é abordar isso com o adolescente, né? Com a criança, a gente tem trabalhado muito com fotolinguagem,
tem trabalhado com bonecos de fantoche, contação de história, né? Com adolescente, nós começamos recentemente alguma coisa. É uma coisa diferente, né? Não é aula, é conversa, é bate-papo, a gente faz caixinha de perguntas, a gente passa alguns pequenos vídeos que falam da puberdade, comentando, às vezes, que sala de aula, às vezes eu comento algumas situações, assim, né, da extensão, aplicando dentro da situação de ensino, né? Aí no final da aula, uma aluna veio conversar comigo, né? Que ela, contando um pouco da história dela, o que tinha acontecido com ela, e como ela conseguiu evitar problemas maiores de abuso sexual, né? Assim, com um tio dela que tentou abusar dela, mas ela conseguiu ter coragem, avisar com a mãe e aí se conseguiu interromper, né? Porque, então, assim, são situações, né, que você identifica que são muito comuns, às vezes, de acontecer com o próprio acadêmico, né? A gente faz um trabalho externo e, às vezes, acontece com um acadêmico, né? Digo assim, em termos da comunidade, o que a gente tem identificado é um aumento de casos de denúncia. A gente tem acompanhado os relatórios mensais do Conselho Tutelar, né? É claro que isso não é uma exclusividade de contribuição do projeto. O projeto é um dos aspectos que contribuíram, né? Os acadêmicos que eu tenho percebido, tem gente que sai e entra de um jeito e sai completamente diferente, né? É uma escola. Por exemplo, tem uma das meninas que é do direito que nem falar, ela não sabia falar direito, né? E hoje parece que ela é uma professora, parece, né? Mudou, para mim mudou totalmente até a minha forma, né, de se comunicar, de entender as crianças que realmente, criança tem tudo para viver, que não é assim, que elas precisam ser protegidas hoje, porque isso vai fazer uma grande diferença lá na frente. Mudei com a minha filha, porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia falar, tipo, em vez de falar a gente fala, né, nas partes íntimas, em falar que o nome, né, que tem um nome, que pode ser vulva ou vagina, era pepeca, mudou, tipo, a gente sempre, ridícula, vamos dizer assim, eu digo assim, que eu falava assim como se fosse menosprezando, você tem aquilo ali, né, e que isso não pode, nunca vai acontecer de alguém tocar. Mas isso é uma realidade que pode estar na minha porta, pode estar na porta de todo mundo, que precisa falar com as crianças. Então, tipo, eu vim aqui, eu trabalhava com crianças, mas eu nunca tinha falado com a minha filha. Que há uma mudança, assim, de postura. Inclusive, tem várias que passaram por aqui, depois, hoje trabalham em CRAS, CREAS. Inclusive, a atual secretária de Assistência Social foi nossa bolsista. E tem vários por aí que estão trabalhando, que já passaram por aqui. Tem surgido, assim, algumas situações em que a gente consegue identificar em sala de aula de crianças que estão sendo abusadas em função de histórias que a gente conta, né? A gente utiliza muito, trabalhando com crianças do 1º ao 5º ano, a gente trabalha muito com fantoches, por exemplo, né? Então a gente conta uma história, a gente gosta muito de contação de história. E claro, a gente aborda de forma muito sutil, porque o tema ele é muito complexo, né? Então, às vezes, elas se identificam, isso está acontecendo comigo, ou conheço alguém que isso ocorreu, né? E casos onde é que a gente descobriu em sala de aula. E para mim foi o que me marcou muito, e eu cheguei em casa e chorei muito, porque eu achei que ia ser diferente. Então, eu tinha ido para a sala de aula, eu tinha trabalhado. Eu tinha falado, mas assim, eu sabia o que acontecia, mas eu nunca pensei que ia estar ali na frente dos meus olhos e que eu ia ver uma criança, né, que era abusada. Não tinha como. Então, marcou muito pra mim. Tipo, uma menina pequenininha, né, frágil, tu olha assim pra criança. Como que alguém consegue fazer isso? Assim, isso, e não conseguir se controlar em sala de aula, com muitos alunos. Então, para mim, foi muito difícil. Qualquer criança, ela se sente cativada por um adulto. Às vezes, dá para ver até com pessoas que são mais ríspidas, né? Que são bravas, mas se dá um pouquinho de carinho, ele já ganha aquela criança.
Então, eu vejo um processo muito lindo, isso da gente poder levar essa informação de uma maneira saudável, de uma maneira honesta, né? E trazer isso conosco, assim. Eu vejo essa mudança, assim. A busca pela minha melhora, para eu me melhorar e poder atender bem o outro, com qualidade, com amor, com carinho, que eu acho que eu falo que é a humanização. Eu falo que é isso que falta. E até realmente me arrepio em dizer essa palavra, assim, que eu vejo nesse meu estágio, eu comentei isso, nós precisamos disso, humanizar.